10 vezes hoje. Foi, pior que foi verdade. Vamos lá, pessoal. Vocês já podem... não acredito que já está travando, não. Vocês já podem colocar o nome de vocês, tá? Pronto, Já já está botei. gravando, tá bem? Estamos Sim, gravando. professor, vamos ver o que hoje? Oi? Vamos ver o que hoje? Ainda a continuação da redação? Não, a gente vai... se bem que faltam uma ou duas competências, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente havia encerrado no artigo de divulgação científica, né? Foi outra atividade que pouquíssimas pessoas me devolveram. Qual foi a Tá? atividade, professor? Artigo de divulgação científica. Aquele que nós devemos completar. Uhum. Aquele que... Então eu eu fiz. completei e fiz. Nós Na podemos primeira ler. vez que o professor pediu, eu já tinha feito. Vou achar aqui. Produção textual. De umas 8 pessoas, né? Desculpa. De 26 pessoas, 4 me entregaram. De 26, 4 me entregaram. Nesse daqui que o professor mandou recente, né? Que é para Uhum. completar também, eu não mandei nele. Eu já tinha mandado no antigo, no primeiro que o professor mandou. Que você iria ler o artigo da página 64 e completá-lo com as informações da página 65. Tá? Necessariamente era isso que a gente deveria ter feito. Bom, estamos encerrando o nosso livro, né? Que tristeza. O que é que a gente vai fazer da vida? Como eu já havia dito, nós iremos trabalhar, né, um texto num dia, certo? Iremos fazer uma interpretação desse texto, né, dessas questões relacionadas ao texto e iremos respondê-las, né? Responder as questões. Página nenhuma agora, tá? A gente vai prestar atenção no slide que eu vou já apresentar. Sem livro agora, pessoal. Por enquanto, sem livro. Mas a disciplina é produção textual, tá? Gêneros, leitura e análise. Bom, seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Trabalharemos um texto num dia. Iremos responder e corrigir as questões no outro, né? Já que a gente não responde questões aqui, tudo fica para casa. E na semana seguinte, a gente vai ver mais assuntos relacionados a esse texto para que a gente produza, semana sim, semana não, uma redação. Até rimou, né? Semana sim, semana não, uma redação. Olha só que legal. E sempre vai ser um texto, né, relacionado a alguma coisa da atualidade, tá? A gente não vai fazer remetente desconhecido é que você não sabe quem enviou, né? Professor, você vai passar outra redação pra gente já? Hoje não, tá? Mas sim, a disciplina de produção textual eu vou passar, tá certo? Não hoje, tá? Não hoje. Tá, o livro não acabou o livro de produção? Tá faltando o quê? Acabou sim. A gente Não pode tem ler mais a página nada. 77, sim. Faz tempo que acabou. Vamos Só lá. tem 80. A única página que tem é 88. É a última atividade. Eu tinha um vai dizer as notas de produção. Não entendi. O tio vai dizer as notas de produção. Não, eu não vou falar nenhuma nota em público, tá? Eu estou corrigindo e eu estou colocando no Google Sala de Aula, tá bom? Estou Mas de corrigindo de qualquer acordo com forma, quem todo mandou. mundo vai ver. Hã? Não corrigi de Não. todo mundo, não. Não, eu tô dizendo assim, professor. Se o professor botar lá, todo mundo vai ver. Não, mas eu não vou colocar público. Você não me mandou por lá, né? Eu vou devolver a atividade e vou colocar a sua pontuação. Só quem vai ver é você, tá? Ninguém vai ver além de você lá, tá certo? Bom, onde nós estávamos? Não, vou mandar pelo Google Sala de Aula, tá bom? Vou mandar pelo Google Sala de Aula. Lá tem como eu mandar e só você ver, tá certo? É tipo, o Nada professor de vai ver, porque mandar. já Posso falar? Desculpa interromper o professor. Fala. O professor vai mandar, tipo assim, tipo se fosse comentando. Ah, não, tá, tem que corrigir tal coisa e tal. Normal, um comentário, igual a tia Brina faz. Na verdade, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas espere aí.
Deixa eu ver aqui uma atividade antiga da gente. Não tinha que deixar no colégio, não, tá? Professor, envia pelo WhatsApp, tudo bem? Tá certo, tá certo. É importante chegar até mim. Eu vou tomar a liberdade de pegar teu exemplo, tá, Maíra? Aqui, ó, presta atenção. Dar nota aqui, ó, tá? Onde tem dar nota, eu envio e só você que vai ver, tá certo? Essa função só eu que posso ver. Os demais não veem, tá certo? Aí eu vou devolver como eu Nossa, devolvi, certo? É bem certo, tá legal, bom. né? Bem É desse legal. jeito que eu vou. É legal. Só eu e o aluno que eu estou corrigindo a prova dele vai ver, né? Por exemplo, na disciplina. Mas, Hum, mas eu tipo, pode responder a sua pergunta, não é? Essa pergunta que eu vou dizer. não entendi, meu querido. Se Pergunte. eu pode responder a pergunta que eu vou dizer agora. Depende, pergunte. Foram muitos que não passaram na de tradução. Não entendi. Se foram Se muitos que foram. não passaram, Aham. Sim. não. Teve muitas redações boas, né? Muitas redações ótimas, poucas redações excelentíssimas, assim, nota 10 que eu não encontrei nenhum erro de português. Mas até agora que eu corrigi, eu não reprovei ninguém, não, tá? Até agora. Lembrando, eu não recebi, né? Não chegou até a mim o número total de provas de vocês, tá? Das que eu corrigi até agora, né? Vamos supor que sejamos 300 alunos, tá? Chegaram até mim 200 provas. Dessas 200 provas, eu já corrigi 100. Dessas 100, ninguém passou. Desculpem, dessas 100, todo mundo passou, né? Mas faltam mais 100 para eu corrigir e mais 100 me enviarem. Ou seja, eu só estou falando de um terço da realidade, tá? 300 alunos, 200 me mandaram a prova. Desses 200, eu corrigia de 100, né? E esses 100, todo mundo passou. Mas esses daqui eu não corrigi ainda, e esses aqui ainda não me mandaram, tá bom? Agora vamos para a aula de hoje, que a gente já está perdendo tempo com conversas. Eu peguei 300, Caio, porque era o número para dividir por 3, né? Melhor 300 do que 200. Bom, a gente vai fazer, né, só para que vocês se situem, a atividade da página 78, 79 e 80, né, que vai pedir para que vocês façam uma entrevista. E eu vou explicar sobre o gênero textual da entrevista, tá bom? Opa. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, né? Veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Não adianta nada você entrevistar uma pessoa e você não divulgar a entrevista, né? Pelo menos a entrevista vai ser para um trabalho, né? Da escola, da faculdade. Mas vai haver uma divulgação da entrevista, né? Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos. Por exemplo, a reportagem, a notícia, aliás, e a reportagem, né? É muito comum a gente ver entrevistas jornalísticas aqui, né? Nas notícias e nas reportagens. A gente, quem acompanha, né? Quem às vezes assiste televisão, sempre vê que tem uma entrevista, por exemplo, de um delegado sobre algum caso, né? Tem entrevista com o ministro da Justiça, o ministro da Saúde. Sempre tem uma entrevista, geralmente tem uma entrevista numa reportagem, né? Numa notícia.
Trata-se de um texto, até aqui todo mundo entendeu, né? Essas duas lâminas. Sim, todo mundo entendeste. Coisa boa. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, né? Claro, se eu vou estar entrevistando alguém, nem que a entrevista seja transcrita depois, né? Eu grave essa entrevista depois, eu coloque isso em texto, o que vai marcar a entrevista é a oralidade, são os recursos linguísticos da fala, certo? Produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, né, que responde ou respondem às perguntas, certo? Características da entrevista. Textos informativos e ou opinativos, né? A entrevista, ela pode apenas trazer as informações que eu quero, né? Por exemplo, entrevistar o ministro da Saúde sobre o enfrentamento ao coronavírus, né? Pode ser que o repórter queira só as informações, não queira as opiniões do ministro da Saúde, do secretário da Saúde, né? Pode ser que o repórter só queira as respostas bem informativas, né? Nada de opiniões, não quero saber o que é que ele acha sobre esse assunto. Só quero que ele me dê as informações. O que é que ele está fazendo sobre isso? Certo? Outra característica é a presença, claro, do entrevistador e do entrevistado. Não se faz entrevista sozinho, tá? Que isso fique bem claro, por favor. Uma entrevista tem, no mínimo, duas pessoas, certo? No mínimo. Uma que faz as perguntas e outra que responde. Linguagem dialógica e oral. Dialógica vem da ideia de dialogicidade, que nada mais é um diálogo, certo? Linguagem em diálogo. Eu mando a pergunta, você responde. Eu mando a pergunta, você responde. A gente está dialogando, né, sobre um determinado assunto. Eu estou fazendo perguntas e você respondendo sobre essas perguntas. E olha, de maneira oral, né? Porque eu não vou entrevistar uma pessoa por WhatsApp, mandando mensagem, ela respondendo. Até que dá certo, mas não necessariamente isso é uma entrevista da maneira propriamente dita, né? Marca do discurso direto e da subjetividade. Ou seja, as palavras, as perguntas do entrevistador vão ser colocadas da maneira como ele falou. Se ele perguntou, Francisco, em que ano você nasceu? Eu vou escrever desse jeito. O entrevistador, dois pontos, né? Perguntou. O entrevistador perguntou, 2 pontos. Francisco, em que ano você nasceu? Ou então, o entrevistador perguntou, abre aspas, Francisco, em que ano você nasceu? Eu estou colocando ali o discurso direto, as palavras exatamente como foram ditas, né? E da subjetividade. A subjetividade aqui entra nessa questão aqui, olha, da parte opinativa. Se eu pedir a opinião do entrevistado, né, ou até mesmo se o entrevistador deixar um pouco ali marcada a opinião dele quando ele faz alguma pergunta, claro que vai ser uma coisa subjetiva, né? E a método A entrevista pode conter ou não subjetividade. necessariamente ela traz subjetividade, porque se eu estou te fazendo perguntas sobre um assunto, são as suas opiniões sobre esse assunto. Pode ser que não sejam as minhas opiniões sobre o assunto, né? E necessariamente a sua, como é que eu posso dizer? A sua opinião pode ficar bem explícita ou um pouco implícita, né? O que é a principal marca da subjetividade, tá bom? Entendeu, Taimon? Certo. Então, é meio que obrigatório haver a presença de subjetividade. Não é que é obrigatório, sabe? É porque não tem como fazer uma entrevista assim, sem marcar a subjetividade, né? Sem desmarcar, aliás. Aí está muito preso, né? Se você está fazendo uma entrevista, você vai deixar ideias subjetivas, tá bom? É meio que uma redação. Se você faz uma redação, você vai deixar argumentos.
Se você faz uma fábula, você vai falar sobre os animais com característica humana, né? Se você está fazendo um texto com perguntas e respostas, com marcas de oralidade, e alguém está respondendo seu texto, então está havendo uma subjetividade aí, tá certo? A mescla, né? A mistura da linguagem formal e informal. Como assim, professor? A princípio, a principal forma de misturar a linguagem formal com a informal, nesse texto aqui, é a seguinte: as perguntas numa linguagem formal, e vai que as respostas venham numa linguagem informal, né? Vai haver uma mistura aqui de linguagens, né? Ou até mesmo do próprio entrevistado. Ele pode começar respondendo de uma maneira bem formal e depois ele responder de uma forma mais íntima, né? De uma forma mais informal. Pode ser que isso aconteça, sim, né? A estrutura, basicamente, é isso aqui, pessoal. No caso, o nosso livro já nos fez esse favor aqui, ó. Escolher o tema. O nosso livro vai dar o tema, tá certo? Vocês não vão ficar encucando, quebrando cabeça, escolhendo o tema, não, tá bom? Depois vem a elaboração de um roteiro. O que é esse roteiro, professor? Por favor, me explique. Seguinte, imagine que aqui é a folha de papel, tá? E aqui são, cadê as linhas? Você vai simplesmente fazer um roteiro aqui de perguntas, tá bom? O roteiro da entrevista são as perguntas que você vai fazer. Você vai perguntar à pessoa sobre um determinado tema, né? O tema aqui que o nosso livro vai dizer o tema da entrevista é o seguinte: o rock brasileiro dos anos 80 e a nossa música de hoje. O que mudou? Tá bom? Então, você vai elaborar perguntas sobre esse tema, como, por exemplo, primeira pergunta. Você gostava do rock brasileiro dos anos 80? Você ainda gosta? Se sim, você gosta de quais bandas? E por que Professor, você uma gosta... pergunta, professor. Perdão Pode falar. interromper. Pode falar. Perdão interromper novamente. Uma pergunta sobre atividade. Então, o texto ele já vai dar as perguntas e a gente faz só as respostas, ou De maneira nenhuma. Você vai elaborar as perguntas, tá bom? a gente vai elaborar as perguntas e, tipo, a gente vai perguntar para os nossos familiares? É isso mesmo, tá bom? Mas só para um, tá? Então, Aí a entrevistar gente com um único bota, adulto, tá bom? aí a gente bota a resposta do mesmo jeito, assim, né? Da maneira, Pela opa, pergunta. da maneira como ele responder, você vai escrever, tá? Se ele disser, eu gosto da banda Engenheiros do Havaí, você vai colocar lá o nome dele, né? Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo. Você coloca o nome dele, por exemplo, peraí. Coloca lá. Paulo e a resposta dele, tá? Ele gosta de qual banda? Dos anos 80? Engenheiros do Havaí. Por que você gostava dessa banda? Você vai sempre fazendo o seguinte, que uma pergunta ligue outra pergunta, né? Olha só, você gostava do rock dos anos 80 no Brasil? Sim. Olha só, vamos fazer outra pergunta ligando essa aqui. Você gostava de qual banda? Legião Urbana. Agora vamos ligar essa pergunta à próxima. Por que você gostava dessa banda? Porque era a banda que meus amigos gostavam. Agora vamos ligar a essa pergunta, outra pergunta. Seus amigos tiveram influência na sua vida em outras escolhas, além da sua escolha musical? Só que a gente não sai muito do tema, que é o rock brasileiro nos anos 80. Por exemplo, você acha que o rock influenciou muitos jovens de maneira positiva ou de maneira negativa? Aí a pessoa responde: o rock brasileiro influenciou as pessoas de maneira positiva. E você pergunta: por que influenciou as pessoas de maneira positiva? E a pessoa responde. Ou você coloca a pessoa responde: o rock brasileiro influenciou as pessoas de maneira negativa. Aí você faz outra pergunta relacionada a essa última. Por que, na sua opinião, o rock brasileiro influenciou as pessoas de maneira negativa? Aí vamos supor que a pessoa responde: porque as pessoas, os jovens começaram a consumir álcool antes dos 18 anos, faziam quebradeira nas festas. Você acha que o rock tem influência na violência na atualidade e que a música brasileira pode representar essa influência na violência? Aliás, a música brasileira pode influenciar
na violência no nosso país, reparem, pessoal, que aqui todas as minhas perguntas fizeram relação uma com as outras, né? Todas as minhas perguntas aqui, a pergunta 1, assim que ele deu a resposta da primeira pergunta, eu liguei essa resposta com a outra pergunta. Ó, você gosta do rock brasileiro dos anos 80? Gosta. Gosta de qual banda? Da banda tal. Por quê? Sabe, você vai, ó, não deixa o assunto morrer. Vai ligando esse assunto ao outro, certo? Isso que é também uma característica da coesão, certo? Vai ligando uma pergunta na outra, tá certo? Entenderam, pessoal, essa parte? Sim, entendemos. Sobre as perguntas, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu quero testar aqui a criatividade de vocês também, tá? É muito importante saber. Então, nós poderíamos usar algumas dessas perguntas que você Que eu citou. falei? Com certeza. Podem usar sim. E, claro, usem outras perguntas. Eu só vou deixar assim um limite mínimo de perguntas, tá bom? Algo assim em torno de umas 7 perguntas. Dá para a gente ir ligando uma pergunta na outra. A gente pode trazer o assunto dos anos 80. Aliás, a gente tem que trazer o assunto dos anos 80 até os dias de hoje, né? Olha, o tema vai ser o rock brasileiro nos anos 80 e a nossa música hoje. Você vai comparar, por exemplo, perguntar para o seu entrevistado, comparando a música dos anos 80 no Brasil, o rock, aliás, dos anos 80 no Brasil, com a música de hoje. Quais são as diferenças que você nota, papai ou mamãe, né? Dependendo de quem, para quem vocês vão perguntar, certo? Professor, uma pergunta. Uma coisa bem simples. Quando nós vamos colocar o nome assim, por exemplo, vai ter lá a pergunta, aí eu coloco o meu nome ou nome entrevistador. E quando for a resposta da pessoa, eu coloco só o primeiro nome. Coloque o seu primeiro nome, né, para eu saber quem é que está perguntando e quem é que está respondendo, né? E coloque o nome do seu entrevistado. Tá só o primeiro nome, tá bom? Lembrando que as respostas devem estar em forma de texto, tá bom? Com licença, professor. E se, tipo, se eu não tiver ninguém na minha família que conheça esse estilo de música? E a gente também consegue fazer um monte de perguntas daí. Olha só, vamos passar para todas as respostas aqui de uma maneira negativa. Vamos lá, pergunta. Você gosta ou gostava, né? Do rock brasileiro dos anos 80? Não. Por quê? Porque eu acho que era uma música que influenciava os jovens de maneira negativa, a fazerem coisas erradas, a cometerem delitos. Pronto, né? A pessoa deu essa resposta. Você acha que se aquelas mesmas músicas, pode perguntar, Pedro, se aquelas mesmas músicas tivessem sido lançadas hoje, também iriam influenciar as pessoas de maneira negativa? A pessoa vai responder sim, dá o porquê dela, ou não, dá o porquê dela. E você vai fazer outra pergunta, né? Já que é para a gente comparar os anos 80 com os dias atuais. Vou colocar assim, com os dias atuais. Você acha que as músicas de hoje, independente do gênero, influenciam os jovens também de uma maneira negativa? Como, por exemplo, o funk, o forró, o brega, influencia as pessoas de maneira negativa? Aí a pessoa responde e você vai fazendo outras perguntas, vai ligando uma pergunta na outra, certo? Esse é o principal, tá bom? Não esqueçam, por favor, não se esqueçam. Você deve fazer uma comparação entre o rock brasileiro, certo? A gente está limitando aqui o espaço geográfico ao Brasil. Rock brasileiro dos anos 80 com a música de hoje, né? A música de hoje, né? Ele se refere a vários gêneros, tá bom? Desde o forró até o funk. Inclusive o rock de hoje também. Diga, Maia. Nós devemos comparar o rock antigo com o rock atual ou com os tipos de música atual no geral? Com todos os tipos que você conseguir. Pode falar, Maia. Pode mudar assim, pelo exemplo. Eu começo com minha avó, aí depois eu vou para minha mãe. Pode ou não? Vai te dar só mais trabalho e para a correção da atividade fica, como é que eu posso dizer? Atrapalha um pouquinho na estética, né? No visual do teu texto. Deixa só um entrevistado mesmo, tá? Escolhe só uma pessoa, tá bom? Tá bom.
Eu sugiro não a sua avó, talvez sua mamãe seja melhor, né? É que a vovó não, ela detestava o rock dos anos 80. Pode ser que sim, né? E que não é uma coisa ruim. Eu quero as mais variadas opiniões sobre o assunto. Eu quero gente que gosta do rock dos anos 80 e quero gente que não gosta também. E gente que gosta da música atual e gente que não gosta da música atual. Quanto mais dualidade tiver, melhor, tá bom? Mais Pronto, dualidade tiver, melhor. eu faço só com uma pessoa, aí ela responde tudo o que gostava, pronto, aí eu não preciso fazer outro com outra pessoa dizendo que não gostava, né? Só uma mesmo. Não, não. Se a pessoa que você escolheu para entrevistar disser que ama de paixão o rock dos anos 80, ótimo. Faz as perguntas, acabou a atividade. Se a pessoa que você escolheu entrevistar disser que odeia esse tipo de música, tudo bem, sem problema. Faz o seu texto e encerra a atividade. Não precisa vocês pegar alguém, uma pessoa que gosta e uma pessoa que não gosta. Só uma pessoa, tá bom? Para resumir até o trabalho de vocês. Resumir não, reduzir, tá? Bom, agora sim. Página 78, vamos dar uma lidinha, né? A gente tem um tempo razoável para isso. Página 78, tá? O rock Brasil, anos 80 e sua importância. Anos 80, o paradoxo estendido na areia. Com Eduardo e Mônica, perto de completarem bodas de prata, vale a pena recordar o que acontecia quando eles se conheceram. Aquela festa estranha, com gente esquisita, não tinha uma trilha musical tão inovadora em termos de sonoridade, mas tornou-se uma identidade. Imagem da juventude da época, uma imagem tosca, mas real, talvez a única possível diante das circunstâncias. Tudo começou com Evandro Mesquita, que, vindo do grupo Asdrubal, trouxe o trombone. Asdrubal trouxe o trombone. Trouxe a linguagem teatral à sua banda Blitz. Suas apresentações em palco, suas canções a partir de Você Não Soube Me Amar, que em 1982 abriu as portas para o denominado BR Rock, né, que é o rock brasileiro, bom, do grupo de teatro também, peraí, é melhor ler aqui. Do grupo de teatro também fazia parte a camaleoa Regina Casé, da banda Lobão e a carioca Fernanda Abreu, Marina Lima, Hit e Lulu Santos chegaram sozinhos. Esses aqui são nomes de pessoas, né, de grandes astros do rock brasileiro dos anos 80, tá? Banda Blitz, Lobão, Marina Lima, Hit, Lulu Santos, são grandes nomes do rock brasileiro dos anos 80. Os dois últimos, Hit e Lulu Santos, vindos de um grupo não muito conhecido, de nome Vimana, junto com Lobão. Em um cantinho, meio deslocada, uma turma fazia uma festinha paralela, 14 bis, boca livre e roupa nova. Sem microcomputador, internet, telefone celular, CD e MP3, a informação era menos acessível. A televisão acabava de entrar na era dos videoclipes e as bandas de sucesso tocavam na Rádio Fluminense e no Circo Voador, ambos no Rio de Janeiro. E se apresentavam em programas de auditório, como o Cassino do Chacrinha, da Rede Globo. Falava de tudo. Miquinhos, amestrados, abóboras selvagens, que de abelha, que de vinil, absinto, erva doce, sempre livre, camisa de Vênus, tudo nome de banda, tá? Desde miquinhos amestrados até camisa de Vênus, são todas bandas. Difícil descrever, por exemplo, a loucura que era a apresentação dos Titãs, com seus 8 integrantes se espalhando pelo pequeno palco, em performances alucinantes, em meio à gritaria do auditório,
estripulias de chacrinha, toques de sirenes e requebros das chacretes. O Rock in Rio, primeira edição, ocorrido em janeiro de 85, ajudou a consolidar o BR Rock como algo rentável para as gravadoras e, por consequência, a disseminar o surgimento de bandas que apareciam por, aliás, de bandas que apareciam por todas as bandas, de qualidade ou não. Mesmo não fazendo parte de suas atrações, os grupos Titãs, Legião Urbana, Ultraje a Rigor e RPM, também são 4 bandas grandiosíssimas do rock BR Rock, aliás, anos 80, alcançaram um maior destaque após o festival, o que ajudou também a alavancar a carreira de grupos que já se destacavam, como Kid Abelha, Blitz, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho. Este último, protagonista de um de seus melhores momentos, quando Cazuza cantou, abraçado com a bandeira brasileira, Pro Dia Nascer Feliz. Esse era o dia da votação que elegeria Tancredo Neves presidente da República. Nas escolas, na década anterior, os filhos da Revolução cresciam tendo aulas de moral e cívica, que reverenciavam nossos presidentes. O movimento estudantil não tinha mais força, as manifestações culturais eram censuradas, a televisão não nos deixava burros, muito burros, demais. Todo esse cerceamento da liberdade teve consequências na formação intelectual dessa geração perdida, que parecia de outro mundo, uns aliens alienados, que não tinham outra cara para mostrar. Eram o fruto de todo esse lixo, toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Isso aqui é o trecho de uma música, tá? Não havia outra saída. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Outro trecho de música. Na década de 80, enfim, o sinal fechado do período de repressão tornou a abrir. Em 79, veio a lei da anistia e, em 82, eleições diretas para governador, embora ainda não para presidente, né? As diretas já. Eu vejo a vida melhor no futuro. Trecho de outra música. Tá? O que estiver entre aspas aqui vai ser trecho de música. Porém, o que fazer com essa senhora liberdade que abria as suas asas sobre nós? Que caminho seguir? Não sabíamos lidar com isso. Por outro lado, se a política caminhava em direção a uma maior abertura à liberdade sexual, trilhava o caminho inverso. Meu prazer agora é risco de vida. Frutos da revolução sexual dos anos 1960, os jovens de então se depararam com um vírus desconhecido, o qual, por ter sido, a princípio, entendido de maneira equivocada como exclusividade de homossexuais e africanos, alastrou-se rapidamente. Resultado da filosofia egoísta dos sem risco, se não seremos atingidos, por que nos preocuparmos? Hoje paga-se o preço por esse descaso. Alienados, desiludidos, sem posições políticas definidas, cansados de correr na direção contrária a seu jeito, os jovens protestavam. Indecente é você ter que ficar despido de cultura. As ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. Meu partido é um coração partido. Minha metralhadora cheia de mágoas. Meu cartão de crédito é uma navalha. Ideologia, eu quero uma para viver. A gente não sabemos escolher presidente. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Lembrando, tudo isso que está entre aspas, tá? São trechos de músicas. Deixando o restinho de leitura aqui, né? Caso não dê tempo de explicar, só vou explicar, aliás, não.
a fazer a leitura com vocês, só retomando a nossa atividade, tá bom? A gente tem estrutura, a gente tem características, em 3 minutos, Thiago. A gente tem que fazer o quê? A escolha do tema, que a gente já tem aqui na página 80, tá bom? O rock brasileiro dos anos 80 e nossa música de hoje, o que mudou, tá certo? A gente já tem a escolha do tema. O que você vai fazer é o roteiro do seu texto, né? Fazer as perguntas que você vai fazer para o seu entrevistado, certo? Criar um título para a sua entrevista e produzir o seu texto, tá certo? Certo. Só porque hoje a aula tá boa, tá bem legalzinha e já vai acabar. Não é? Outros, em crise de identidade, apenas experimentavam o inédito prazer de comprar um disco e gostar de uma banda da qual seus pais não gostavam, que tivesse sua cara, como rebeldes, sem causa. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me rebelar? Querendo negar os preceitos de Belchior, de que nossos ídolos ainda são os mesmos, e que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, como eles, queríamos nos sentir capazes de produzir algo de valor, e não mais ter que repetir, a gente somos inútil. Totalmente sem concordância, né? Até que não nos saímos tão mal, e, em meio ao lixo que cuspimos, podemos garimpar e encontrar belas poesias expelidas por Cazuza, Renato Russo e Júlio Barroso, que poderiam ter feito muito mais, não fosse o destino tão cruel ao dizimar algumas das principais cabeças dessa geração. Herbert Viana escapou por pouco, e outros talentos também sobreviveram. Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulinho Mosca, que à época rondava o lixo com música barata, junto com os inimigos do rei, entre outros. Bom, a gente ainda tem um pequenininho parágrafo, mas que não vai dar tempo, né? Aula boa. Nenhuma dúvida, né, pessoal, sobre o nosso trabalho? Zero dúvidas. Professor, nós primeiro, nós vamos elaborar primeiro